Oiê, eu sou a Leti e hoje eu quero falar um pouco sobre algumas etapas no início de uma marca de roupas. Eu recebi uma pergunta da Paloma Santos no Instagram, que ela tinha um pouco de dúvida em relação à quantidade de peças para produzir inicial, por modelo, enfim. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, primeiro, na minha visão, tá? Quando tu começa uma marca de roupas, tu tem que escolher entre dois segmentos principais, atacado ou varejo, tá? Quando eu comecei a Lorencita, eu escolhi varejo. E aí, cada um vai ter seus pontos positivos e negativos, tá? Então, por exemplo, quando tu quer vender para atacado, isso quer dizer que tu vai entrar em contato, tu vai ter que ter representantes e esses representantes vão entrar em contato com lojas, né? Talvez no início tu vai ser o representante, né, teu primeiro representante da marca, mas esse formato, ele tem uma vantagem, tá? Tu trabalha por pedido e esse pedido normalmente pode ser entregue em 30 dias, 40 dias. Consegue planejar melhor e não manter tanta peça em estoque, tá? Porque tu vai fazer sob encomenda, quando tu faz esse pedido para lojista. E outra que o lojista normalmente ele tem um ticket médio mais alto, então as compras deles são em valor mais alto, mas o produto tem que ser mais barato do que pro varejo. Então, hoje eu, Letícia, se eu fosse começar uma marca de roupas assim, tipo do zero de novo, eu tentaria primeiro atacar o atacado, né? Atingir o atacado, para depois entrar no varejo. Porque o varejo, ele é venda um para um, basicamente, né? Então, às vezes as pessoas vão comprar uma, duas peças, mas não é uma venda que ela é em grande escala, sabe? E é uma venda que tu tem que ter peça pronta. Então, por exemplo, tá? Eu, Letícia, quando eu tinha a Lorencita, eu produzia uma peça por tamanho, por cor. Só que aí a gente entra com vários problemas, porque assim, às vezes eu vendia, por exemplo, a P, né? E aí eu não tinha mais tecido, porque eu tinha comprado meio que contado pra fazer uma de cada tamanho, de cada cor. E aí a pessoa comprava a P. Aí eu não tinha mais pra produzir. Mas eu tinha a M, a G e a GG. Às vezes eu não fazia GG, normalmente então eu tinha a M e a G. E aí ninguém queria a M e a G, então eu ficava com aquelas peças estocadas. Porque quando tu começa, a maior parte das vezes, né? Essa progressão de vendas, ela é devagar. Então, se tu quer vender varejo, a minha dica é tenta vender o máximo possível sob encomenda ou faz uma coleção bem pequena. Porque mesmo que tu ficar só com aquelas peças, são poucas. Por exemplo, tá? Eu vou sempre usar como exemplo porque eu sei o que eu fiz de errado e que deu errado, né? Então, lembro de uma coleção que eu fiz 20 peças e eu acho que eu usei uns 6 tecidos diferentes em algumas cores, tá? Então, numa produção, isso pensa assim, ó, são 20, vamos pensar que são 20 peças, tá? Cada uma delas tem duas cores. Então, já dão 40 modelos. Isso vezes, no mínimo, 3, que são os 3 tamanhos disponíveis. Então, dá 120. Então, de 20 modelos, a gente passou para 120. São 120 variações. Então, se tu for fazer uma peça de cada, a probabilidade de tu não vender alguma em alguma cor é muito grande. Então, sempre que tu tá começando, a minha indicação é fazer uma coleção super enxuta, com peças que tu tenha noção de que são mais comerciais. Então, são peças que são mais básicas. Sim, é importante numa marca ter as peças mais chamativas e mais tendências e mais statement. Mas é muito importante tu ter uma linha básica muito boa, porque são as peças que mais giram numa coleção. Não importa o que as pessoas digam, o que mais gira numa coleção são as peças mais básicas. E isso é um negócio legal pra tu procurar. Por exemplo, tu entra em várias lojas que tu gosta do estilo ou que são parecidas com a tua marca e nos filtros de busca coloca como filtrar por mais vendidos. Então, por exemplo, né, eu lembro que na Renner, por um bom tempo, a peça mais vendida do e-commerce da Renner foi aquela calça skinny de cintura alta preta. Tipo, a Renner tem uma variedade absurda de roupas e uma produção absurda, mas a peça mais vendida foi uma calça skinny preta, que tem em milhares de outras lojas, mas foi a peça mais vendida. Não necessariamente pelo valor, enfim. Às vezes ela foi comprada com outras peças, né? Mas então isso é o mais importante pra mim, tu definir poucas peças, com poucas variações, mas que elas sejam bem comerciais. Porque aí tu não vai precisar, por exemplo, se tu fizer 2 peças de cada, 2 peças P, 2 M's e 2 G's.
Legal, é bom. Só que, por exemplo, com a minha experiência nas empresas que eu convivi, enfim, a peça que mais sai é M. Então, a proporção entre P e G é mais ou menos igual, mas a que mais sai é M. Só que quando tu tá começando uma empresa, tu não sabe ainda disso, tu não tem noção do teu mercado como vai ser, tu não tem noção do teu público-alvo, se ele é mais P do que M, porque normalmente a gente faz um briefing assim, né, do público-alvo, mas tu vai aprender mesmo quando tu começar a vender, quando tu começar a perceber que o que mais sai é P, o que mais sai é M. E aí sim tu vai conseguir montar uma grade mais assertiva de produção. Só que a minha dica, Letícia, pessoal, assim, é tentar vender inicialmente para lojas. Eu sei que tu vai ganhar menos por peça, mas o volume vai ser um pouco maior e tu pode depois parar de vender para loja, mas no início ela te dá um pouco de fluxo de caixa, sabe? Ela te dá um pouco mais de investimento para tu fazer peças diferentes. Porque só se tu começa claro, se tu começa a empresa com, sei lá, muito dinheiro para investir, talvez você não precise disso. Mas pensa assim, tá? O marketing para uma pessoa física, né? Vai ter que investir, sei lá, vamos contar que tu vai investir R$ 1.500 no Facebook, né? Uma suposição. Esses R$ 1.500 para tu pagar isso para um representante que vai fazer esse marketing para ti, para um lojista, ele vai ter que vender 15 mil, porque a média é 10%. Vamos colocar que é 10% a comissão do representante. Tem representante que é mais, tem representante que é menos. Mas ele vai ter que vender 15 mil. Tu vai faturar 15 mil pra tu ter que investir 1.500. Pra tu ter que desembolsar 1.500, né? Enquanto, como loja online, por exemplo, tu vai ter que vender quantas peças com ticket médio, vamos colocar de 100, tu vai ter que vender 15 peças pra dar esse mesmo valor com esse patrocínio. Então, não que eu ache que, tipo, nossa, tu nunca pode investir no B2B. B2B é business to business, então é tipo a confecção com a loja. E B2C é business to consumer, acho que é. E é a loja pro consumidor, então aqui é varejo e o B2B é atacado. Quando tu investe B2B, o investimento por cliente é mais alto, tá? Então, depende muito do cenário que tu vive. Por exemplo, eu quero começar minha marca, mas eu quero vender muito aos poucos. Eu não quero começar a marca já crescendo. Pra mim, não tem problema vender um por um, assim, tipo, aos pouquinhos. Tudo bem, então. É melhor pra ti atacar direto o varejo e não o atacado. Mas, o que pra mim foi o pior, assim, eu tenho muitas peças ainda aqui em estoque que eu produzi e que eu não vendi. E que eu perdi meu tempo produzindo. Que eu perdi dinheiro produzindo, que eu usei um tecido que agora eu poderia usar para outra coisa. Então, sim, sempre vai ter risco. Quando tu envolve estoque, isso sempre envolve risco. Porque pode ser que aquela peça nunca saia. Pode ser que ninguém tenha interesse naquela peça. Nem que tu dê, sabe? Nem que tu faça um valor ridículo e absurdo. Tem pessoas que não vão ter interesse naquela peça. Então, resumindo, Paloma... Muito obrigada pela tua pergunta. Não sei se eu te agradeci, mas muito obrigada por ter assistido os vídeos também. Basicamente, tá? Depende do segmento que tu vai atingir, vai determinar o teu estoque. Se tu vai atingir atacado, não precisa de estoque no momento. Se tu quer atingir o varejo, tu vai ter que ter pelo menos uma peça de cada tamanho, na minha indicação, tá? Pelo menos uma peça de cada tamanho de cada cor. Porque daí se alguém vier provar as tuas peças, você tem que ter pelo menos uma de cada tamanho. E manter uma coleção enxuta no início. Depois tu pode fazer a quantidade de peças que tu quiser. Mas no início é mais vantajoso, é mais assertivo fazer uma coleção pequena. Eu acho que eu consegui esclarecer a tua dúvida. Se eu não esclareci, por favor, comenta aqui, me chama lá no Insta de novo, que eu tento explicar melhor o meu ponto de vista, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Espero que tenha ajudado de alguma forma. E podem deixar aqui embaixo se tiverem mais alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão de vídeo. E é isso. Tchau! Até a próxima!